Salve, rapaziada, espero que vocês estejam bem. Eu estou bem também, então vamos falar mais um pouco aqui do nosso Flamengo e do dia terrível que foi ontem para a nação. Mais de 40 milhões de flamenguistas, né? E outros apreciadores do Flamengo. Existem sim pessoas que mesmo torçam para outro time, ainda gostam de ver o Flamengo jogar. E ontem, cara, foi um jogo bom, digno de uma final, certo? Mas pontos cruciais foram fundamentais para a derrota do Flamengo e vitória do Palmeiras. E vamos falar aqui de algumas situações que nós, flamenguistas, devemos pontuar e levar pela lógica e encarar isso como uma realidade, né? Ficamos muito mal acostumados com o Flamengo 2019. O que aconteceu em 2019 dificilmente acontecerá de novo. São poucos times que conseguem manter essa sequência durante uns 2, 3 anos mais ou menos, com a mesma equipe. Vocês podem perceber que mal começou o ano de 2020, já perdemos ali o Jorge Jesus, né? Já perdemos o Pablo Mari, perdemos Rafinha, entendeu? Que fazia parte da base do Flamengo. Aí esse ano, no início desse ano, né? Já perdemos o Gerson, que era uma referência gigantesca dentro do meio de campo. Não podemos comparar Gerson com o Andrés, que o futebol deles é diferente. O Andrés, ele não é o segundo homem de campo, né, do meio de campo, não é um volante, né, igual o Gerson é, entendeu? O Andrés, ele é um cara mais que joga como terceiro homem, jogaria até mesmo no lugar de Everton Ribeiro, seria o caso, mas insistem nisso aí. O Andrés Pereira não é o quarto homem, que é o Arrascaeta, então a gente tem essas diferenças aí. Enfim, nós, flamenguistas, temos que ser realistas. Todo sonhador, né, que depois ele depara com a realidade, é um choque que ele toma. Então a gente tem que evitar esse choque, ser mais pé no chão e procurar sempre ser cético diante das coisas e observar bem para não frustração. Perder ou ganhar, isso vai acontecer. Isso aí é notório, é nítido. O Jorge Jesus perdeu alguns jogos, entendeu? Mas a gente sempre vai comparar o Flamengo depois de 2019 com aquele Flamengo de 2019, entendeu? O Flamengo de Dominic, a gente vai comparar Jorge Jesus. O Flamengo de Rogério Ceni, a gente vai comparar Jorge Jesus. O Flamengo de Renato Gaúcho, a gente vai comparar Jorge Jesus. E vai ser assim. Mas em 2018, nós, flamenguistas, estávamos lá, entendeu? Não sei se foi de 2018, 2017, que a gente perdeu uma final lá na Sul-Americana, pegamos um vice-campeonato e tal, mas o Flamengo de 2016 para cá, na gestão Bandeira, o Flamengo mudou, cara. Não é aquele Flamengo de 2013 que a gente, mesmo a gente sendo campeão da Copa do Brasil, quase fomos rebaixados. 2014 foi um time ridículo, entendeu? 2012 foi um time mais ridículo ainda. Eu lembro, cara, que nossa esperança de gol era Nixon, Valbaiano. A nossa esperança de futebol alegre era Negueba. Eu sou dessa época, irmão. Entendeu? Onde o lateral esquerdo era Magal. Vocês lembram de Magal? Nós hoje não devemos reclamar de nada, entre aspas, reclamar de nada. A gente exige do Flamengo aquilo que o Flamengo é. Que o Flamengo é um time muito poderoso. Entendeu? Falta alguma coisinha, ali aqui um lateral direito, falta um goleiro, né, que o Diego Alves está ficando velho, já não tem mais aqueles reflexos que ele tinha, por mais que ele tenha momentos brilhantes, entendeu? A gente precisa de um goleiro, certo? O Felipe Luiz já está cansado, já está velho, entendeu? Já não é mais aquele Felipe Luiz com todo aquele vigor físico, né? Então, o que eu quero dizer com isso tudo aqui? Nós não podemos reclamar do Flamengo que a gente tem hoje. Meu irmão, de 2018, 2017 para trás, cara, só Deus sabe o que a gente passou, o que o flamenguista passou. Vamos falar aqui do erro do Andrés Pereira. Um jogador com a capacidade que tem o Andrés Pereira, ele não pode dar um erro daquele, todo mundo sabe disso. Mas isso não é motivo de você atacar o pessoal do cara, ameaçar a família do cara, que o flamenguista de verdade ele não faz isso. Cadê aquele hino, aquele canto de torcida que a gente fala, onde estiver estareis, ó meu Mengão. E hoje o Flamengo precisa que a gente esteja lá.
no vice-campeonato, na derrota. O Flamengo precisa que a gente esteja lá, torcendo, vibrando, entendeu? Apoiando. O Flamengo precisa dos flamenguistas de verdade. Nutella não. Nutella, manda Nutella embora. O Flamengo precisa de torcedores de verdade, de apoiadores de verdade para esse momento. Não é momento de criticar, não é momento de xingar, não é momento de ameaçar torcedor, que isso é uma vergonha. Ameaçar jogador, entendeu? Isso é uma vergonha. Atacar o pessoal do cara, atacar a família. Pelo amor de Deus, cara. Que mundo a gente vive? Entendeu? É futebol, a gente gosta, a gente ama, mas tem coisas que vai além do futebol, que é o respeito. É o famoso fair play. Certo? Então as pessoas não estão sabendo conciliar isso. Colocam o Flamengo acima de tudo. Mas não é assim, cara. Não é assim. A gente tem que ser humano, velho. O cara que tá lá, o cara que errou, é um ser humano. Você acha que ele quis errar? Depois você viu o cara lá no banco, lá, o cara aos prantos, o cara chorando. Então o cara precisa de apoio. Então o flamenguista que vai na rede social do cara xingar o cara, ameaçar o cara, não é flamenguista. Já começa aí. A gente tem que apoiar o cara. Porque a gente precisa dele pro ano que vem. E tomara que o Flamengo tenha condições de comprar o cara, porque o cara é um jogador excelente, ele joga muito bem. A gente tem ali o Andrés Pereira e Thiago Maia, tem lá o João Gomes também, que pode ser um bom jogador futuramente, ele está começando. Tem o Ilharão, que ele é essencial, cara. O Ilharão merece um vídeo, vou fazer um vídeo sobre o Ilharão, porque ele merece. Porque até 2018 o nego queria ele fora, hoje ele é essencial para o Flamengo. Agora vamos falar aqui de números. Todo mundo quer que o Renato Gaúcho saia do Flamengo. Beleza. Mas a gente tem que enxergar o verdadeiro culpado, que se chama diretoria. A diretoria do Flamengo é o maior culpado desses resultados. Entendeu? Não queria acompanhar a data FIFA, briga com a CBF, briga com não sei o que e tal. Então, meu irmão, não estou falando que tem que baixar a cabeça para a CBF, baixar a cabeça para fulano, para Betão, não. O Flamengo tem que se impor e pronto, acabou. Entendeu? Mas, infelizmente, quando você compra a briga, você tem que ir até o fim. Né? E essas entidades, cara, eles cobram mesmo. Então, vamos falar aqui de números. Diante do Flamengo, o Renato Gaúcho teve 37 partidas. Dentre essas 37 partidas, 24 vitórias, 5 derrotas e 8 empates. Diante disso, os números estão aí. Aí a gente pode contar também, com essa data maluca, com esse negócio de adiar jogo, o Flamengo tinha jogo de a cada 3 dias. Isso aí é realidade. Não é aqui dizendo que o Renato falou, mas é uma realidade. A cada 2, 3 dias tinha um jogo do Flamengo. Cada 3 dias tinha um jogo do Flamengo. Era difícil o Flamengo ter uma semana de treino. O Flamengo está disputando 3 campeonatos. Então requer 3 times. Então de algum campeonato você vai ficar menos ali. Então o Campeonato Brasileiro a gente sofreu isso. Né? Dedicando a Libertadores, dedicando a Copa do Brasil. Caiu pela Copa do Brasil, infelizmente. Né? Desfalques também. Todo jogo tinha ali algum desfalque, nunca era um time completo, como eu ouvi na entrevista, na coletiva de pós-jogo ontem. O time titular do Flamengo praticamente jogou 8 minutos somados, assim, todos os times, jogou 8 minutos o time titular do Flamengo, o time completo do Flamengo. Então, cara, é difícil, foi difícil. Né? Então, para o Renato Gaúcho chegar até o final do ano, numa final de Libertadores, em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, e numa semifinal, não foi um ano ruim. A gente fica triste, a gente se decepciona com as derrotas, sim, mas não foi um ano ruim, cara. Foi um ano bom. Igual o Marcos Braz falou, não é uma tragédia. É decepcionante, é triste? Mas não é uma tragédia completa, cara. É a final da Libertadores. Quantos bons times ficaram para trás? Boca Júnior, River Plate, o próprio Atlético, entendeu? Então vários times bons ficaram para trás e o Flamengo foi lá e o Flamengo foi superior no jogo, só que perdeu por detalhes. Primeiro gol que o Arão não voltou, não preencheu o meio de campo, poderia ter tirado aquela bola ali no meio de campo. O erro do Andrés Pereira aconteceu. Infelizmente, o Flamengo jogou muito, foi superior, mas perdeu por detalhes. Essa é a realidade. Os números do Flamengo são surpreendentes. O jogo contra o Defensa e Justiça, o Flamengo ganhou de 1-0. Aí depois pega o Bahia e mete 5. Aí contra o Defensa e Justiça, mete 4-1. Aí depois contra o São Paulo, que tinha muito tempo que o Flamengo não ganhava do São Paulo, mete 5-1 no São Paulo.
Depois contra o ABC, 6-0. Aí ganha o Corinthians, lá na casa do Corinthians, 3-1. Aí, num jogo esquisito, um jogo estranho, perde pro Inter de 4-0. Mas tudo bem. Pega o Olímpia, 4-1. Pega o Sport, 2-0. Pega o Olímpia de novo, 5-1. Aí depois empata com o Ceará, ganha do Grêmio de 4-0, ganha do Santos de 4-0, ganha o Palmeiras de 3-1, ganha o Grêmio de 2-1, depois ele perde pro Grêmio de 1-0 no Maracanã. Aí pega o Barcelona de Guayaquil 2-0, empata com a América Mineira, ganha o Barcelona de 2-0, ganha o Atlético Paranaense de 3-0, o Red Bull Bragantino empata, o Fortaleza ganha de 3-1, o Fortaleza ganha de 3-0, o Juventude ganha de 3-1, empata com o Ceará, contra o Atlético Paranaense empata de 2-2, perde pro Fluminense com foi um jogo muito forte, depois ganha o Atlético Mineiro de 1-0, empata com o Atlético Paranaense, né, por 2-2 no Brasileirão, ganha do Atlético Goianiense de 2-0, empata com o Chapecoense no jogo vexatório de 2-2, ganha do Bahia de 3-0, ganha do São Paulo de 4-0, ganha do Corinthians de 1-0, ganha do Internacional de 2-1, empata com o Grêmio de 2-2 e perde pro Palmeiras na final da Libertadores por 2-1. Aonde que isso é ruim, cara? Nós chegamos a um ponto de acostumar com goleada, de acostumar com jogo bonito, mas, meu irmão, a gente precisa ganhar, não importa como, com gol de pênalti, gol de falta, 1-0, 1-1, 2-1, o negócio é ganhar. Esse ano não foi um ano ruim pro Flamengo, cara. Foi um ano triste, decepcionante com algumas coisas, mas não foi um ano ruim. Eu fui um dos que falei, fora o Renato Gaúcho. Mas eu te falo que se o Renato continuar, não vai ser ruim pro Flamengo. Eu sempre reclamei aqui de falta de tática do Flamengo. Falta de tática defensiva, falta de recomposição defensiva, falta de tática de intrusão para infiltrar na defesa do adversário. Eu sempre reclamei disso aqui. Só que qual foi o tempo que o Flamengo teve de ficar uma semana, 2, para treinar? Entendeu? Jorge Jesus teve uma Copa América para treinar. Para achar. Quem lembra aí? Tá mal, Arão. Quem lembra disso aí? Jorge Jesus teve uma Copa América para treinar o Flamengo, para depois encontrar o time ideal. Eu acredito que, pensando bem, raciocinando muito bem, não é hora de mandar o Renato Gaúcho embora. Entendeu? Ele deixou o cargo às mãos da diretoria. Eu acredito, cara, eu tô falando de coração aberto aqui, não é hora de mandar o Renato Gaúcho embora. Ele só tem 3, 4 meses no Flamengo, cara. Deixa o cara ficar pelo menos um ano, treinar e tal, conhecer o time, conhecer o elenco. Tem muitos jogadores, né, desgastados, tem muitos torcedores que não conseguiram engolir o Renato Gaúcho, entendeu? Ainda tem a questão da diretoria, que é uma diretoria muito terrível que o Flamengo tem aí, só pensa em cifrões. Eu acredito que, pelo menos, deixar iniciar o campeonato, deixar iniciar a próxima temporada, Campeonato Carioca, começar a Libertadores, entendeu? Começar a Copa do Brasil, para ver no que vai dar. Agora, se ele não conseguir bons resultados, aí manda o cara embora. A gente segurou, cara, o Rogério Ceni um tempão. A gente não pode ficar mais um tempo com o Renato Gaúcho, pô. Pô, deixa o cara trabalhar, deixa o cara impor a filosofia dele, cara. Deixa o cara tentar fazer um futebol bonito dentro do Flamengo. E sobre o Andrés Pereira, é isso que eu falei, cara. Não é para chegar no perfil do cara, começar a xingar o cara, começar a ameaçar o cara. Não é para isso, cara. Você, flamenguista raiz de verdade, tenha consciência. Flamenguista Nutella, que é flamenguista de 2019, esses flamenguistas a gente nem conta. Não é flamenguista, isso aí é uma modinha. Quando chegar um outro time que começar a ganhar tudo, eles vão torcer para outro time. Agora você, flamenguista raiz, que viu Nixon como esperança de gol, que viu o brocador, que viu Negueba, você, flamenguista raiz, que passou raiva com Val Baiano, com não sei o que lá, Minhoca, Walter Minhoca, você tenha consciência. Vamos esperar mais um pouco. Eu acredito, por mim, eu que já falei muito mal aqui do Renato Gaúcho, já falei que ele deveria ser mandado embora, sabe, não sei o quê. Eu parei, pensei, refleti muito sobre isso, ainda mais porque eu assisti um vídeo do Rica Peroni, que não é flamenguista nem nada, São Paulino, e ele falou a realidade. Ele sacudiu o verdadeiro flamenguista. Ele deu um sacode assim, mano, acorda, cara, olha o time de vocês, é o melhor que tem. Vocês estão reclamando do melhor time que tem, cara. Porque nós somos exigentes, sim. Mas, cara, olha o time do Flamengo, cara. Quem tem um time desse? Ah, perdeu pro Palmeiras. Pô, pelo amor de Deus, foi uma final. Assim, se você for parar e ver, o Flamengo jogou melhor. Eu, por mim, deixava o Renato Gaúcho, cara. Sinceramente. Fiz uma live ontem, falei do Renato Gaúcho, falei isso, falei aquilo, não sei o quê. Mas depois parei, pensei, cabeça mais fria.
cheguei à conclusão que Renato Gaúcho merece mais um tempo no Flamengo, cara. Essa é a minha opinião. Se você não concorda, respeito, tudo bem. Deixe seu comentário aí, o que você acha. Beleza, rapaziada? Fica mais um vídeo aqui. Fique com Deus e até a próxima.